A população brasileira passa por um processo de envelhecimento. Até a década de 60 do século XX, o país tinha uma população bastante jovem, seja por causa das altas taxas de fertilidade, seja pelos índices elevados de mortalidade. Em 1960, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 55 anos. Hoje, ela chega a 73 anos e meio. Se em 1970 as brasileiras tinham em média 5,8 filhos, hoje esse número não chega a 2, taxa em que a população não se repõe. O número de nascimentos caiu 13,3% entre 2000 e 2012, quando a taxa de fecundidade foi de 1,77 filho por mulher. O Mesa Redonda está no ar. O aumento da população idosa, tanto em termos absolutos como em termos percentuais dentro da população total, cria uma série de novos problemas a serem enfrentados pelas autoridades ligadas ao setor. Equipamentos como escolas deixam de ser uma necessidade mais premente, enquanto providências para atendimento às pessoas com mais de 60 anos ganham urgência. Ao lado dessa realidade, aumenta o número de atos de violência contra a população idosa, o que muitas vezes ocorre dentro da moradia do idoso e o agressor muitas vezes é um parente próximo. De janeiro a abril deste ano foram registradas em São Luís 390 ocorrências de violência contra pessoas acima de 60 anos, o que dá uma média de 3 agressões por dia. Os dados são da Defensoria Pública do Estado. E para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Werther de Moraes Lima Júnior, Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Igliana Freitas, delegada do idoso, e Jacira Serra, médica geriatra. Doutor Werther, que tipo de tratamento o idoso vítima de violência recebe na Defensoria Pública do Estado? Boa tarde. A Defensoria Pública do Estado, ela dispõe de uma estrutura própria para atendimento da pessoa idosa. Nós temos uma estrutura com o Núcleo de Defesa do Idoso, com a atuação de 2 defensores que atuam nessa área. E além desse núcleo, nós temos uma área técnica, que nós chamamos de CAPV, que é o nosso Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, nossa estrutura ela é formada pelo núcleo e pelo CAPV. De maneira que a pessoa que quer um atendimento, seja uma pessoa idosa e queira um atendimento, seja ele qual for, ela pode procurar o nosso núcleo que ela terá esse atendimento. Quando é um atendimento relacionado à questão da segurança, o núcleo vai procurar tomar as medidas cabíveis, que podem ser judiciais ou extrajudiciais. E para isso nós temos uma rede de atenção à pessoa idosa, com a Delegacia da Pessoa Idosa, com várias outras entidades que contribuem nessa assistência. Inclusive, esse mês, nós vamos comemorar no dia 15 de junho, o Dia da Consciência contra a Violência à Pessoa Idosa, Dia Mundial declarado pela ONU. Pois não. Doutora, a parte do aparato legal, né, de proteção ao idoso melhorou muito no Brasil nos últimos anos. Né? O que é que falta ainda ser aperfeiçoado? Olha, dentro do âmbito das delegacias, né, que é o meu ambiente de trabalho, eu acho que falta muito uma estrutura de atendimento psicossocial. Né? Nós temos os delegados, nós temos os investigadores, escrivães, que fazem o procedimento policial quando um idoso é vítima de algum crime, mas nós sentimos falta de uma estrutura psicossocial, de um psicólogo, de um assistente social, até mesmo de um médico, de um enfermeiro dentro da delegacia. Né? Apesar de que a gente tem toda uma rede, como o doutor Werther falou, uma rede de atendimento por trás, mas às vezes o atendimento tem que ser imediato. Né? Muitos idosos chegam na delegacia necessitando não só de um atendimento de um delegado, né? Não só de uma resposta para o crime que ele foi vítima, mas também de um atendimento médico, de um atendimento de um advogado, de um psicólogo, né?
Então, assim, dentro das delegacias a gente sente falta desse tratamento, né? Embora na delegacia do idoso a gente tenha um psicólogo, mas a gente sente falta dos assistentes sociais, que nós não temos ainda. Estamos na luta para que esses profissionais façam parte do nosso quadro, para que a gente possa realmente dar um atendimento qualificado ao idoso. Não só dizer para ele, olha, o senhor foi vítima de lesões corporais ou de maus tratos, nós vamos fazer um inquérito, mandar para a justiça, mas esse atendimento tem que ir além da prestação da justiça. A gente tem que ter um atendimento mais humanizado. Certo. Doutora, em relação à questão do idoso, como é que essa questão aí da violência chega aos consultórios médicos dos geriatras? Infelizmente, chega de todas as formas, né? Nós vemos as violências físicas, vemos as psicológicas, as econômicas, a negligência, o abandono muitas vezes, né? E assim, de uns anos para cá, como é a minha área de estudo, minha área de pesquisa diária, a gente está vendo não só como a gente pensava nas classes baixas, mas nas classes altas. Então aquele paciente, hoje mesmo atendi uma, que ela que comanda o dinheiro todo da casa, não sabe nem onde é gasto e fica o dia inteiro com uma empregada só, não coloca uma cuidadora, não leva ela para passear, como ela disse, eu que comprei o carro, eu que boto a gasolina, né? Então, infelizmente, cada vez mais a gente está vendo no consultório as consequências da violência que acabam levando a problemas, levando a doenças orgânicas, essas doenças em decorrência desse quadro de violência. E como tu fizeste a abertura, a grande maioria das vítimas são mulheres e a grande maioria dos agressores são homens que moram com essas mulheres. Certo. E a questão aí dos reflexos, vamos dizer assim, psicológicos e físicos, como é que acontece isso aí? Interessante nos físicos. Muitas vezes você pega um paciente com uma ruptura, né? E isso é descrito na nossa avaliação da violência, que a filha relata que aconteceu desse jeito, a cuidadora já diz de outro, o outro filho de outro. Então a gente já chama a atenção que aquilo ali não foi uma queda, foi um empurrão, um beliscão, uma batida na mão. E muitas vezes quando a gente questiona, a cuidadora mesmo, bati mesmo porque ela é muito enjoada, né? Nem acha que é normal, porque as pessoas têm a mania de achar que o velho é um coitado, é um coitadinho, não pode discernir o que ele quer. A primeira fala que nos chama a atenção e que nós temos que desmistificar é os filhos dizerem, agora ela é minha filha, eu sou a mãe dela. Isso é tirar o empoderamento dessa pessoa. Então não é porque você está sendo velho, que você necessita de cuidado, que você não pode mais dizer o que você quer. Então essas pessoas mudam essas pessoas da casa, sem perguntar para elas se quer ou não. Muda até um móvel, né? Eu já tive um paciente idoso que com muita chateação ele me dizia, tirar a cama onde eu fiz todos os meus filhos, onde minha mulher teve todos os filhos, e agora minha filha disse que aquela cama é velha, aquela cama tem uma história. Então são todas essas formas de violência que a gente vê no consultório no dia a dia e cada vez mais. A infantilização do idoso, né? Ele, na verdade, ele passa a ser tratado como uma criança, sendo plenamente capaz de decidir. E muitas vezes sendo o responsável por manter aquela família. Né? É dele o dinheiro, é ele que mantém a casa, é ele o arrimo de família, mas ele só serve para isso. A partir daí ele passa a ser uma criança e as decisões já não são tomadas por ele. Nós temos um caso, há pouco tempo me foi relatado, que a idosa chegou, poxa, eu não consigo mais ver minha novela, porque a novela coincide com o horário que o neto gostaria de ver o outro programa. E ela não tem mais direito à novela. Mas a televisão é dela, a casa é dela, o quarto é dela. A sala é dela e ela não tem direito a ver aquela novela. Isso é uma forma de violência. E isso tem que ser denunciado. E às vezes o idoso perde até aquela sensação de pertencimento, né? Ou seja, a casa dele não pertence mais a ele. E o pior das violências, quando tiram ele realmente da casa, do lar, do lugar onde ele morou tantos anos e botam em outro, um abrigo, né? Deixa largado em um abrigo. Então, assim, são violências, uma vai gerando outra maior, né? Às vezes os filhos se cansam do idoso dentro da sua casa e botam no abrigo. E às vezes nem um abrigo, né?
Por exemplo, o idoso morre, a idosa ficou sozinha no interior, onde ela tem todo o laço dela afetivo, onde ela conhece o quitandeiro, a igreja ela vai andando, a vizinha é a comadre, né? E os filhos, sem conversar com ela nem nada, trazem para São Luís, né? E como muitas me dizem, agora eu estou presa num puleiro. Por quê? É um apartamento, ela está fechada, ela não vê ninguém, todo mundo sai para trabalhar, nós temos essa vida corrida. As empregadas, ela diz, só vive com aquele negócio no ouvido, né? Nem escuta quando ela chama. E por que tiraram ela do interior? Será que se não conseguisse um cuidador no interior para mantê-la na casa dela? Ela diz, eu quero minhas galinhas, eu quero minhas plantas, aqui não tem planta, não tem galinha. Então, às vezes, não é nem levar para um abrigo, mas é realmente tirá-la de onde ela tem as raízes, tem a história dela de vida. Como ela diz, eu que plantei aquela mangueira. Muitas me dizem assim, meu filho ficou com a casa, quando ele vem lá do interior, nem uma manga ele me traz. Né? E aí ninguém percebe isso como violência, né? A família não percebe, acha que está fazendo um bem para o idoso. Porque na sociedade em geral, acha que violência tem que estar o roxo, né? Tem que estar o olho machucado, enfim. Não se percebe que esse tipo de atitude gera uma violência e gera, inclusive, uma doença depois, não é? Uma depressão, pede para morrer. Elas ficam pedindo, meu velho, vem me buscar, era tão bom quando você estava aqui, vem me buscar. Então você não consegue melhorar esse idoso, não consegue melhorar a pressão, diabetes, né? E, infelizmente, quem não tem essa visão desse envelhecimento acha que prescrevendo um remédio para depressão resolveu. Exatamente. Né? Então é todo um contexto que a gente tem que utilizar. É cultural, né? É cultural. Então a família tira ela de onde ela tem as raízes, achando que está fazendo um bem, trazendo para um apartamento, por exemplo, aqui em São Luís, e não percebe que não está fazendo esse bem. Então é cultural, você não tem a cultura de como tratar bem a pessoa idosa, do que a pessoa idosa precisa para viver bem. Parece que a decisão do filho passa a ser o melhor para ela, soberano. E não é. Não perguntam, né? E não perguntam. E isso tem que ser, as pessoas têm que ser conscientizadas dessa realidade, o que não acontece hoje. Né? E por isso, muito importante esse dia contra a violência, 15 de junho, para mostrar as várias facetas de violência que ocorrem contra o idoso. Vou fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta já. Desde a semana passada, realiza-se na capital a campanha de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, promovida pela Defensoria Pública do Estado, em parceria com as instituições que compõem o Fórum de Entidades Maranhenses de Defesa e Proteção ao Idoso. A campanha se estenderá até o próximo dia 22, com uma ampla programação de palestras e ações sociais em diferentes pontos de São Luís. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Werther de Moraes Lima, defensor público-geral do Estado do Maranhão, e Guiliana Freitas, delegada do idoso, e Jacira Serra, médica geriatra. Bom, doutora Guiliana, então, às vezes, antes de chegar à Defensoria Pública, o idoso procura delegacia especializada no atendimento ao idoso, né? Então, a senhora tem um levantamento da quantidade de atendimentos por parte da delegacia? Olha, esse ano, semana passada, eu estive olhando o número de ocorrências, já estava em mais de 500 ocorrências só na delegacia, né? Então, lógico que esse número, né, abrange vários crimes, né? Na maioria a negligência, né, os maus tratos, a violência doméstica, né? A gente aplica muito a Lei Maria da Penha, né? Às vezes os idosos, né, por incrível que pareça, agride a sua companheira e os filhos, principalmente, como a doutora já mencionou. Então, a gente tem muita ocorrência de violência doméstica contra idosa e a questão do abuso financeiro, né? Os filhos que se apropriam dos cartões, os cartões do benefício, que usam esse dinheiro para outro fim, que não seja para o benefício do idoso, né? Então, assim, essas ocorrências são as principais, né, no nosso dia a dia. E aí, como já foi colocado, existe toda uma rede de proteção. Muitas vezes a gente tem que encaminhar esse idoso bem para a defensoria, né? Além do atendimento
na delegacia da investigação criminal desse crime, ele precisa de um atendimento de um advogado, né? E na maioria dos idosos que nos procura são idosos de baixa renda. A gente caminha para a Defensoria é um parceiro, né? A Defensoria Pública. E a gente faz esse trabalho conjunto, né? Porque o idoso ele não precisa só de que o autor do crime seja penalizado, né? Ele precisa de uma reparação, ele precisa que aquele empréstimo que foi feito no nome dele, que ele não autorizou, seja cancelado, né? Ele precisa de uma medida protetiva de separação de corpos, né? Que o filho saia de casa, né? Então, assim, a gente caminha para um advogado, sendo pobre, sendo de baixa renda, a gente caminha para a Defensoria. Importante ressalvar essa questão da parceria. É impossível, pelo volume de atendimentos, que um único órgão dê conta desse atendimento. Então, essa rede de apoio à pessoa idosa, ela tem que ser fortalecida e essa parceria, ela deve florescer. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer frente à violência que hoje acontece contra a pessoa idosa. Então, não adianta dizer assim, mas já tem o núcleo da Defensoria, já tem a delegacia do idoso. Ainda é pouco. Nós precisamos de outros parceiros atuando nessa questão. Se a rede não estiver fortalecida, né, todos os nós, sempre vai ficar alguma coisa faltando. E o idoso sempre vai ficar à mercê de um direito, né? Uhum. O senhor falou da questão cultural, né? Que essa questão da violência é uma questão cultural. E essa campanha de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa vem justamente para, vamos dizer assim, discutir essa questão com as comunidades, né? Qual foi assim o critério dos locais que foram escolhidos para fazer essa campanha? Pois bem, essa campanha ela tem como assim, ponto básico o dia 15 de junho, né? O dia 15 de junho, mas para que nós pudéssemos alcançar o maior número de pessoas, nós estendemos ela do dia 1º ao dia 22. E nós vamos a vários bairros, né? Por exemplo, um bairro que nós temos uma incidência muito grande, o bairro de Fátima. Aí nós procuramos os colégios do bairro de Fátima e vamos fazendo palestras educativas e conscientizando as pessoas de que essa violência existe, de que forma ela se caracteriza, como fazer para evitar. Porque, como tu disseste no início, às vezes a violência ocorre no seio da família, dentro da casa. Às vezes não, eu diria a maioria das vezes. A maioria das vezes. Né? Infelizmente, a maioria das vezes. Então nós temos que conscientizar, para que a família entenda o que é violência, entenda como pensa o idoso, ou os vizinhos possam tomar uma providência. O importante é que todo mundo tenha consciência de que essa violência acontece, que ela existe e que pode ser feito alguma coisa. Porque, olha, como você colocou no início da sua fala, essa problemática da violência contra o idoso é uma coisa nova, né? Tanto que muitos fatos a sociedade não entende como violência, como a doutora já citou aqui, né? Então, a importância de se levar essa discussão para a sociedade, né? Seja nas comunidades, seja nas escolas, enfim, para que as pessoas entendam o que é a violência, né? Que não é só a violência física, existe a psicológica, que é a mais silenciosa e que talvez seja a que fica mais escondida, né? E que é a mais ignorada, que talvez seja a que mais cause danos ao idoso depois, né? Que é a depressão, que é às vezes até o suicídio, né? Isso. Né? Enfim, a que me preocupa mais, além da violência externa que a gente vê no dia a dia, no registro, no boletim de ocorrência, é essa violência contida, né? Que as pessoas não entendem como violência. Então a importância dessas palestras é explicar para a sociedade o que é a violência, que não existe só a violência física, existe a psicológica do idoso. E que às vezes a família pratica essa violência sem entender que é uma violência. Que é uma violência. Entendeu? É a violência simbólica, né? É essa que nós acabamos de falar, essa que está escondida nesses meandros educacionais. Então, que as pessoas acham que está fazendo bem, né? Quando chama o velho por diminutivos, né? Até os nossos estudantes de medicina, né? Que não chama pelo nome. Dona fulana, dona ciclana, é o vovozinho do leito tal, né? A vovozinha do leito tal, me dá o bracinho, me dá a perninha. Então vão destituindo essas pessoas, como eu todo dia, diariamente, com os alunos, eu digo, não é porque é um idoso que quando ele chega, você vai se dirigir à família para fazer a consulta. Se dirija a ele, você não sabe se ele tem cognição ou não ainda,
né? Então essas formas, esses meandros de violência que fizeram chegar esse dia 15, né? Um grande órgão internacional que se chama IPEA, eles viu esses números alarmantes, foi um trabalho grande a nível internacional e começou a chamar atenção para isso, porque às vezes as pessoas, quando a gente até toca nessa violência, mas eu pensava que eu estava fazendo certo. Veja só uma alimentação, por exemplo, tem muitas famílias que acham que comida de idoso é papa, então dá uma papa de manhã, uma de tarde, uma de noite. Quando a gente diz, olha, tem que variar, e a família com muita inocência diz, mas um dia eu dou farinha láctea, outro dia eu dou Neston, outro dia eu dou ninguém. Mostrando para o idoso, a gente tem que mostrar, e essas campanhas são para isso, para mostrar que o idoso precisa da carne vermelha, sim, precisa do frango, precisa do peixe, das verduras. Então, às vezes, essas violências estão nesse simbolismo dos mitos, dos preconceitos, que estão imbuídos desde a nossa formação. Né? A vovó não pode fazer nada, né? Desde que a casa dê segurança, ela pode e deve fazer. Então imagina aquela senhora que a vida inteira foi a dona da casa, foi a cozinheira, agora ela não pode chegar na cozinha? Sai daí, mamãe, não dá palpite aí não, ela quer dar. E aí o que ela faz? Se zangue, não come a comida, também não come a comida que essa mulher fez. A mamãe está esclerosada, tá? Demente não, você está destituindo dela o que ela sempre fez, que foi comandar a cozinha. Então, uma campanha dessa, uma campanha realmente para nos chamar a atenção, como nós temos falado aqui, que é porque as pessoas acham que a violência é só aquela que está no boletim de ocorrência, né, da delegacia, ou está nos leitos hospitalares, uma queda, uma fratura. E tem essas outras que não são denunciadas, porque nem o próprio idoso se vê vítima da violência quando ele sofre esse tipo de atitudes. Isso. Muito bem. Do que é que vai constar a campanha, doutor? Olha, a campanha nós fizemos a abertura dela ontem, né, com vários órgãos parceiros. Estamos fazendo visita a escolas, a várias escolas, para que possam ser feitas essa palestra, essa conscientização. Isso vai se estender até o dia 22. Inclusive, nós temos no dia 15, estaremos no Palácio dos Leões fazendo um evento nesse sentido. E vamos contar com a presença do governador do estado. Certo. Mas você vai ter o quê? Palestras? Quais são as ações também? Olha, principalmente porque o dia é da conscientização. Então, a conscientização ela passa necessariamente por essas palestras, principalmente com as pessoas mais jovens, que ainda não sofrem e não têm o entendimento daquela. Ou seja, falta aquela empatia de se colocar no lugar do idoso, né? Então, nós temos que trabalhar essa questão. As pessoas jovens passarem a ter empatia com a pessoa idosa, entender, se colocarem na situação daquela pessoa. E isso nós vamos fazer através de várias palestras que vão estar em várias escolas. Tá. Diga, doutora. Não, eu vejo assim, que a nossa sociedade era jovem, né? E de repente esses jovens envelheceram, né? E ninguém se preparou, né? É por isso que hoje está tendo essa necessidade dessas discussões e de construção mesmo, né? De como lidar com o idoso. Nós estamos construindo, porque na verdade não tem nada definido. Por quê? Porque a gente não sabia, né? O Brasil era jovem, né? Então hoje nós somos velhos, é um país de idoso, né? E nós nos preparamos, porque assim, além dessa violência que existe no seio da família ou na rua, existe uma violência institucional. As próprias instituições não sabem como lidar com o idoso, não se prepararam, e dentro dessas instituições eles sofrem violências, né? Basta ver, se o senhor for no hospital público, né, nos corredores, o senhor vai ver como que o idoso é tratado, né? Então, assim, os hospitais não se prepararam, as escolas não se prepararam, assim, a nossa sociedade inteira não se preparou para isso. E a gente hoje está construindo isso aqui, né? Então, essa importância desse debate, das discussões, da sociedade falar sobre isso é importante para que se construa isso. Como vai ser a nossa sociedade com idosos? Porque nós não estamos preparados, nossa cidade não está preparada.
Né? Se você olhar nossa cidade de São Luís, não está preparado para o idoso. É importante destacar que esse, como bem colocou a doutora, que o IPEA e a ONU declararam dia 15, esse é o dia mundial. Mundial. Né? Não é um dia de São Luís ou um dia do Brasil, é um dia mundial. Então, essa é uma questão que está no mundo todo. O mundo todo envelhece. Na verdade, o número de pessoas, como foi bem colocado no início, cada vez mais o número de filhos está batendo aí no máximo 2 filhos, 3 filhos. Estou falando em média, claro, mas existem países que a média é muito menor que isso. O Japão já há uma situação assim, que precisa urgentemente de políticas públicas para ver se a população volta a crescer. Né? Ainda não é o caso do Brasil, mas o Brasil já não repõe a população que tinha. Esse envelhecimento ele ocorre no mundo todo. E que bom que houve esse dia, até porque nós estamos aqui na mesa redonda tratando dessa questão e informando o que é importante. A grande diferença é que os países europeus tiveram tempo para se preparar para envelhecer. Levaram de 40 a 60 anos. E nós estamos envelhecendo em 3 décadas de uma forma muito rápida. Então, nós não nos preparamos para isso. E aí é a grande diferença entre envelhecimento individual e coletivo. Sim. Então, nós precisamos nos preparar como indivíduo e coletivamente como nós estamos nos recebendo, porque quando você traz aqueles dados, as pessoas nos vislumbram que nós jovens somos esses próximos velhos de 2050 a 2025. Então, a grande diferença é que as pessoas pensam que a gente está falando do outro, mas nós estamos falando de nós. Que país nós queremos nos receber, que cidade nós queremos, nós estamos nos preparando para envelhecer com saúde? Esses que são os grandes questionamentos que têm que ser levantados em momentos, em semanas como essa. Muito bem, uma mesa redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da violência contra os idosos. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Werner de Moraes Lima Júnior, defensor público-geral do Estado do Maranhão, e Gliana Freitas, delegada do idoso, e Jacira Serra, médica geriatra. Doutora Jacira, nós temos aí agora, vamos dizer assim, eu já vi em outros estados, por exemplo, em São Paulo, o município disponibilizando cuidadores de idosos para a população de menor renda, faz visitas praticamente todos os dias, faz alguma coisa em termos da, vamos dizer assim, da comida, né, administra os remédios e tal. Isso é uma tendência? É uma tendência. Na Europa você já vê isso com muita tranquilidade, né? Eu visitei na Holanda um local assim, né? Que como estão envelhecendo, e nos países nórdicos não tem essa cultura dos idosos ficarem em família, né? Então eles acabam envelhecendo muito só e acaba o município oferecendo esse tipo de cuidadores. Inclusive eu estava vendo um trabalho no outro dia que já tem até um reloginho, né? Nos países europeus, a pessoa pode apertar e cai no número lá do município. Vai ser uma tendência, né? Infelizmente vai ser uma tendência porque, como o senhor relatou bem no início, cada dia você tem menos crianças, menos filhos. E uma coisa interessante, que a mulher é considerada a cuidadora principal. Então as mulheres antigamente não trabalhavam. Então ela era a cuidadora da casa, da família, das crianças e dos velhos. E hoje todas nós dificilmente não estamos fora de casa trabalhando. Então você tem essa dificuldade do cuidador familiar. Então a necessidade, por isso nós temos vários cursos a nível nacional, estadual e municipal, preparando os cuidadores formais. Não aqueles informais que são os cuidadores familiares. Então a necessidade realmente de preparar, porque o que a gente vê na maioria das casas, e aí é uma outra grande violência bilateral, eu costumo dizer, é pegar a cozinheira, a moça da casa, a faxineira, e dizer, olha, eu te dou mais tanto você ficar com a mamãe. E aí quando as violências acontecem, você quer cobrar aquela pessoa, mas aquela pessoa não foi preparada. Ela não sabe nem levantar o idoso da cadeira, ela não sabe nem dar o alimento para ele não engasgar. Ela não sabe nem preparar aquele remédio, porque às vezes ela é analfabeta. Como é que ela vai contar uma gota, como é que ela vai preparar uma insulina, né?
Então, há toda uma necessidade realmente da gente que forme cuidadores. Isso é uma questão interessante, a questão do curso de cuidador de idoso. A própria Defensoria Pública, a senhora sabe, já promoveu vários cursos de cuidador de idoso. Mas no início a nossa visão era o cuidador formal. Familiar. Né? Agora nós vamos mudar um pouco o foco para formar o familiar também. E não só aquela pessoa que quer trabalhar. A princípio, a ideia é a família sabe cuidar. Quem não sabe cuidar é o terceiro, é o que vem. E, na verdade, nenhum dos dois sabe cuidar. O curso ele é tão necessário para quem vai trabalhar como cuidador de idoso, como também é necessário para o familiar, aquele que está ali dentro. E o foco dos nossos cursos, que serão ministrados no futuro, já vai ter essa diversidade, essa possibilidade. Vai ser não só para quem quer trabalhar como cuidador de idoso, mas também para a família do idoso. Como cuidar desse idoso. Esses cursos já estão sendo já são sempre ministrados pela Defensoria Pública, ela sempre ministra curso de cuidadores de idosos. E aqui em São Luís é a Secretaria de Segurança Alimentar, que já vem preparando há vários tempos, ele já tem um tempo que eles têm o curso de cuidador também, aí sim, é formando o cuidador formal. Né? É uma luta grande, né, para que o Ministério do Trabalho aprove como uma profissão, né, mas a necessidade que realmente você forme, às vezes com coisas simples, que às vezes o cuidador não tem a noção. Por exemplo, aquele idoso que tem dificuldade para deglutir, as pessoas têm que entender que não pode botar uma colher cheia, uma colher pela metade, depois vai com a colher vazia para ter a certeza que desceu. Então são coisas simples que a gente evita um caso gravíssimo, que é a pneumonia por broncoaspiração, que leva o idoso para o hospital, que leva para a UTI e para a morte. Então, são às vezes esses cursos com coisas que, para nós que trabalhamos no dia a dia, que achamos que sejam coisas banais, né? São coisas que vão salvar e vão evitar com que esses idosos vão para o hospital, sejam acamados. Certo. Doutor Berta, esse ano nós vamos ter eleições municipais. Não seria o caso de chamar os candidatos a prefeitos, não só aqui em São Luís, mas nos municípios do interior do estado, no sentido de firmarem compromissos com essas medidas protetivas, com essas medidas aí mais avançadas em relação ao idoso? Excelente ideia, é uma excelente ideia. Nós temos a nossa associação, quando da eleição para governador, nós tivemos um café com candidatos, que todos os candidatos foram convidados, alguns compareceram e nós lá trocamos ideias, informamos uma conversa para que disséssemos quais eram os anseios da Defensoria Pública e os candidatos disseram o que esperavam da Defensoria Pública. Então foi uma troca de ideia. Isso pode ser feito com os candidatos a prefeito de São Luís, por exemplo, né? Nós temos um café com candidatos, é feito pela nossa associação, de maneira que a gente possa informar quais são os desejos da Defensoria, o que a Defensoria percebe junto à população que atende, passando para os candidatos. Uma boa ideia. Muito bem. Eu represento aqui em São Luís a seccional Maranhão da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A todo evento da sociedade, tanto congresso como jornada a nível nacional, se fecha sempre uma carta. Agora vai ter o de Fortaleza, mas já teve carta Belém, carta Fortaleza. Então, todas as discussões que nós, que trabalhamos como cientista com envelhecimento, quando fecha um congresso desse, é feito uma carta que é direcionado a esses órgãos competentes. Isso é uma coisa que se vem, a sociedade fez ano passado 50 anos, há uns anos para cá se tem tentado fazer isso, porque para que saísse a política, e a Política Nacional do Idoso é de 94, né, o Estatuto de 2013, a de Saúde de 99, foi refeito em 2002, sempre se há um trabalho junto da sociedade civil com o legislativo, então é um trabalho grande, mas o senhor sabe, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente não desiste nunca de sempre levar esse trabalho, essa necessidade, essas informações, as novas tendências, as novas informações relacionadas. Na verdade, eu até vi, acho que na semana passada, uma questão de um condomínio, se eu não me engano, na Holanda, feito especificamente para idosos, com todos os equipamentos voltados
não é só para as pessoas com mais de 60 anos. Tem na Holanda esse condomínio só para idosos e tem uma clínica geriátrica só para pacientes com demência, que eles fizeram estilo um bairro. O médico, a enfermeira, assistente social, eles estão como se fossem as pessoas do bairro. Então, tentando ao máximo, porque o grande trabalho da geriatria e gerontologia é trabalhar autonomia e independência. Então, mesmo do paciente com Alzheimer. Então, uma coisa muito interessante que a Holanda tem dado de 10-0 em nós em relação a esses trabalhos. Assim, eu só acho que a gente tem que ter um cuidado nessas questões de condomínios só para idosos, é que eles não fiquem isolados lá no mundinho deles, né? E não participem. Porque acho que o idoso ele tem que estar entrosado também. Intergeracional. Né? Tem que interagir com todos, né? Então, assim, é uma ideia boa, mas aí tem que ter algum programa ou alguma estratégia que esse idoso saia daquele condomínio e venha interagir aqui fora. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Tem todos juntos. Exato. Muito bem. Nosso programa aí está se aproximando do final. Eu queria que cada um, começando aí pelo Dr. Werther, fizesse as suas considerações finais. Bem, primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar debatendo sobre essa questão no mês que se comemora o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Sei que a Defensoria Pública está à disposição das pessoas que precisam de atendimento. Essas pessoas não necessariamente precisa ser o idoso ou um familiar, pode ser um vizinho que possa trazer a informação dizendo que o idoso precisa de um atendimento especializado ou que sofre violência. Nós estamos à disposição, temos uma estrutura profissional para atender a demanda da pessoa idosa e para nós é um prazer atender o idoso. Estamos à disposição, aqueles que precisarem, a Defensoria Pública está de portas abertas. Doutora. Também gostaria muito de agradecer o convite, de estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo, né, trazer essa discussão aqui. Dizer que a Delegacia do Idoso também está à disposição, né, para receber os idosos que queiram ir lá, não só registrar, eu espero que não vá só com problemas de registrar ocorrência, que tenha sofrido algo, mas também visitar a delegacia, conhecer o espaço, conhecer a delegada, conhecer as pessoas que estão ali trabalhando, né? E eu quero deixar o número da delegacia, se alguém quiser ligar, fazer alguma denúncia. A gente recebe denúncias anônimas na delegacia através do telefone 3221-3381. Esse é o nosso... Repita aí, doutora. 3221-3381. Esse número é para receber denúncia. A pessoa não precisa se identificar, né? Porque existe o Disque Denúncia do 100, Disque 100, mas nós também colocamos esse número para a gente receber nossas denúncias aqui, né? Não é muito conhecido como o Disque 100, mas a gente está divulgando, né? Então, assim, estamos à disposição. Eu também queria fazer um apelo aos nossos gestores, né? Que olhem mais a problemática do idoso. Que no município de São Luís a gente precisa urgentemente de uma casa de passagem para idosos, né? De um hospital para idoso, né? Nós temos o hospital da criança, o hospital da mulher. Seria interessante um hospital... É o hospital do homem que foi criado agora há pouco. Um hospital para o idoso. A gente sente muita falta de casas para receber idosos, que a gente chega na delegacia, um idoso abandonado, um idoso de rua, a gente não tem para onde levar. A gente fica junto com o CAPV e junto com a Secretaria de Assistência Social tentando achar um lugar para esse idoso. Então, tem que os gestores tenham um olhar mais cuidadoso em relação à problemática do idoso. E nós estamos lá na Delegacia do Idoso, que é bom que se diga aqui que a Delegacia do Idoso era na Refesa, mas não é mais, mudou. Agora é na Rua Paparaúbas, no bairro São Francisco, né? Porque muita gente está se perdendo sem saber onde se localiza. Mas a delegacia agora funciona no bairro São Francisco, na Rua Paparaúbas. É aquela rua que tem um sinal, que tem um posto de gasolina bem no meio. Exatamente, tem um posto de gasolina. Avenida principal. Na Avenida Principal de São Francisco, certo, gente? Então estamos lá à disposição dos nossos idosos. Muito bem, doutora Jacinta. Gostaria de agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui falando, discutindo esse assunto. Falar para as pessoas que não tenham medo de envelhecer, é o grande problema, que todos nós devemos nos preparar para ser esse idoso lúcido, orientado, com saúde. Para isso a gente precisa se preparar desde cedo. E como foi dito, você pode fazer a denúncia da violência sem falar nada. O que não pode ficar é calado, né? Como se diz na violência
familiar que dizem brigue marido de mulher, não quero meter a colher. Muitos vizinhos, às vezes eu digo, eu até escuto a minha vizinha gritando, sofrendo violência, mas não quero confusão com o vizinho, né? Então que a gente não pode se omitir, né? E chamando atenção para os médicos, as pessoas da área de saúde, que quando fizer um atendimento, que suspeite, que também faça denúncia. Né? O Estatuto do Idoso nos chama atenção sobre isso, a importância da notificação. E que não fique achando, porque eu sou da área de saúde, que isso é com assistente social, que é com delegado, que é com promotor. Nós também não podemos ser omissos, porque nosso idoso sofrendo violência, ele não vai conseguir melhorar das outras patologias. Então eu acho que é muito importante que todos nós temos essa consciência. Bom, o Mesa Redonda discutiu a respeito da violência contra a população com mais de 60 anos. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.